Olá, eu me chamo Rafael, tenho 27 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Quero compartilhar uma experiência assustadora que eu e o meu irmão tivemos. Fato ocorrido no ano de 2015. Por questão de privacidade, não vou mencionar o nome do meu irmão. Aqui nesse relato vou chamá-lo de Gustavo. Hoje em dia, eu e o meu irmão somos adultos e eu tenho a minha própria família. Tudo se passou quando eu tinha 12 anos de idade. Nós éramos adolescentes. Eu e o Gustavo sempre tínhamos algumas atividades para fazer, como jogar bola, jogar videogame e outras coisas que a maioria dos adolescentes fazem hoje em dia. Uma das coisas que gostávamos de fazer era ir para a casa da minha avó, que ficava em um outro bairro. Certo dia, minha mãe disse que iria passar alguns dias na casa da minha avó e nos convidou para acompanhá-la. E nós aceitamos o convite e fomos para a casa da nossa avó. Chegamos na casa da nossa avó e desfrutamos o tempo juntos. Ajudávamos em algumas tarefas domésticas e eu e o Gustavo sempre dávamos uma volta pelo bairro. Pelo fato de sermos adolescentes, o bairro em que minha avó vivia tinha bastante meninas bonitas e a gente gostava de dar uma paquerada. Estava sendo uma temporada agradável estar naquele bairro. Sempre que íamos, nos divertíamos muito e até fizemos amizades por lá. Minha avó morava naquela região fazia bastante anos. Porém, iríamos ter uma experiência traumatizante que mudou a nossa maneira de ver o mundo para sempre. Ainda naquele bairro, me lembro que em um sábado, estávamos nos preparando para jantar. A minha mãe e minha avó prepararam uma refeição muito gostosa. Jantamos juntos e depois fomos ver televisão. As horas foram passando até que, pouco a pouco, minha mãe, minha avó e o Gustavo foram se recolhendo para ir dormir, até que restasse somente eu ali na sala vendo televisão. Eu apaguei a luz da sala e somente a televisão era a fonte de luz naquele lugar. Me lembro que estava passando o programa Criança Esperança. De repente, eu comecei a escutar uns sons estranhos, como se fosse um trotar de cavalo. Aqueles sons iam e voltavam, para lá e para cá. Mas eu não liguei muito de início, até que eu escutei um rosnado muito alto, algo que eu nunca havia escutado em toda a minha vida. Era um rosnado assustador e demoníaco. Comecei a escutar logo em seguida os cães que estavam ali na rua brigando com algo. Ali onde minha avó morava, haviam bastante cães de rua. No dia seguinte, quando eu saí para dar uma volta, percebi que alguns daqueles cães estavam cegos e outros estavam bastante feridos. Havia indícios de que aqueles cães travaram uma luta muito violenta com algum outro animal. Na noite anterior, eu não tive coragem de ir até a janela para ver do que se tratava. Mas eu prometi a mim mesmo que se eu ouvisse aqueles sons estranhos de novo, eu iria olhar para ver que tipo de animal era aquele. Passaram os dias e quando estávamos na casa da minha mãe, seguíamos nossa rotina de ir para a escola, ajudar em algumas tarefas do lar e nos divertir. Algo que eu esqueci de mencionar é que o meu irmão Gustavo sempre foi cético e nunca acreditou em coisas sobrenaturais, mas isso estava prestes a mudar. Houve uma noite, já era altas horas da madrugada, eu e todos na nossa casa estávamos dormindo, até que minha mãe me acordou dizendo que havia um cachorro muito grande balançando o portão de uma outra casa que ela tinha. Essa casa ficava quase de frente para o quarto em que ela dormia. Ela dormia num quarto e para ir para sua casa ela descia as escadas, atravessava a rua e chegava no local. Era as últimas duas casas da rua e a nossa rua era sem saída. Bem, quando a minha mãe disse isso, o Gustavo, que costumava dormir com ela, pegou um pedaço de pau
desceu pela escada para ver o que era. Quando ele estava descendo, aquele bicho estranho o viu, tentou atacá-lo e correr atrás dele. Mas o Gustavo correu e conseguiu subir pela escada rapidamente, e aquele cão grande não tentou subir e correu para o lado oposto. Meu irmão estava com um semblante de pânico e disse que viu nitidamente do que se tratava. Ele descreveu aquele ser como sendo exatamente como relata as lendas de lobisomem. O Gustavo disse que foi a pior visão de toda a sua vida. Aquela fera exalava uma catinga insuportável. Corria meio desajeitada, tinha as patas da frente maior que as patas de trás, era muito grande e peludo, e mesmo em 4 patas deveria ter quase 1,90 m de altura. Não tínhamos dúvida de que aquilo era um lobisomem que estava assombrando a nossa rua. O Gustavo, desde aquele dia, passou a acreditar e relatar que lobisomens existem. Outro detalhe curioso é que outras 2 pessoas no nosso bairro também viram aquela besta e deram a mesma descrição que o meu irmão deu. Aquela semana foi de puro pânico na região em que vivíamos. Quando a noite chegava, ninguém se atrevia a sair de casa. Até hoje suspeitamos que aquele lobisomem é um membro da nossa família. Prefiro não mencionar por questões éticas, mas esse membro da nossa família se considera satanista, não gosta da sua mãe e é o 7º filho dela. Algumas noites depois do ocorrido, eu ainda escutava na rua os barulhos estranhos e os cães brigando com aquela criatura e mais pessoas relatando terem visto aquele lobisomem. Bom, esse é o meu relato. Não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou relatando. Mas, para aqueles que não acreditam, se você nunca viu, não quer dizer absolutamente que não exista. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.